Boa noite a todos. Mais um café com Sêmio de número, não lembro, 130 145, sei lá. Quem souber o número do café com Sêmio, me fala. Só ver na minha bio aí que eu juro que eu acabei de esquecer. De tempo para mim, o tema é esse. Preciso de tempo para mim. Fixado o comentário. Faz um favor alguém para mim, por favor. Faz um favor, por favor. Ver qual foi o último café com Sêmio que eu vou precisar salvar. Eu acho que esse foi o 145, o último, que agora é o 146, eu não tenho certeza. Mas vejam, por favor. E esse tema, né, de Marcelinho, meu querido amigo, dermatologista. Quanto tempo? Duvido você me visitar em Uvar, hein? Duvido mesmo. Caramba, cara, quanto tempo que eu não vejo você. Você continua bonitão, hein? Mas enfim, 146 a Ana lembrou aqui, beleza. Eu vou falar um pouco de uma carta do livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, né? Vocês já devem ter me visto falar desse livro. É um livro do Lewis, do C.S. Lewis, e ele fala na posição do diabão, né, de um demônio experiente, conversando com o Vermelindo. O Vermelindo é um demônio inexperiente que precisa, enfim, vencer as artimanhas do inimigo. E aí o inimigo, na perspectiva do livro, é Deus, né? E ele vai explicando como é que funciona a humanidade. É um livro muito engraçado, muito interessante, porque a gente começa a ver como é que o mundo funciona na perspectiva do diabo, de uma forma cômica, claro, né? E a gente vê quais são os erros de um diabo inexperiente perante a própria natureza da humanidade, né? E aí tem a carta 21 ou 22, eu não tenho certeza, que ele fala sobre o tempo, né? Que primeiro, o Vermelindo, né, que é o diabinho, ele tem que criar um ambiente extremamente sensualizado, tá? Esse é um ponto, né? Então tem que ser um ambiente sensualizado. E aí quando a gente fala de sensualidade, não envolve só a questão sexual, envolve também toda a questão material, né? Do prazer físico, né? Do prazer sensorial, do prazer que entra pela vista, que entra pela audição, do prazer que, enfim, entra pelo estômago, né? Então aquele prazer imediato, né? Aquela resposta ao desejo, né? O desejo de beber, o desejo de comer, o desejo de se divertir. Então tem que ter esse ambiente. Então esse ambiente tem que ser fomentado, né? Então o Vermelindo, ele precisa deixar esse ambiente bem claro, assim, bem assim, nutrido, né, pro seu paciente, né, pro seu cliente, que irá depois pro inferno, né? Ele fala que nesse ambiente sensualizado também é muito importante que ele seja estimulado a falar mal dos outros, né? Falar mal das coisas e dos outros. Então, imagina um ambiente todo sensualizado, todo voltado à realização dos próprios desejos. E aí, com um estímulo intenso a se falar mal dos outros, né? Então, que fale mal dos outros, fale mal das coisas, que reclame das coisas, né? Reclame do trabalho, né? Reclame da medicina, reclame da faculdade, reclame do plantão, né? Tem aquelas reclamações macro e as reclamações micro, né? O problema das reclamações macro é que elas vão cair uma hora na reclamação micro, né? O que é a reclamação macro? É quando você se acostuma a falar muito mal da medicina, que a medicina está muito ruim, que os pacientes não tratam bem na medicina, não tratam bem os médicos e por aí vai. E aí você começa a acreditar naquilo. Obviamente essas reclamações macro, você não tem contato direto com elas, porque você está falando de uma generalização, e toda generalização ela serve como uma ferramenta para mostrar aspectos da realidade, mas não todos, né? Dificilmente uma pessoa se encaixa numa generalização, mas a generalização bem feita, ela vai mostrar ali uma possibilidade entre vários caracteres, né, que algumas pessoas vão ter um pouco mais ou um pouco menos, né? E aí quando você está num ambiente sensualizado de reclamações macro, né, que você fala mal ali da medicina, por exemplo, porque o que é medicina, né? Medicina é o que? Uma palavra, né? Como é que você fala mal da medicina hoje? Porque é medicina hoje, porque as faculdades de medicina hoje, porque tem muita faculdade de medicina, né? Quando você fala mal dessas abstrações, você acaba caindo na reclamação micro, né? Você chega no seu hospital, começa a falar mal do teu hospital, da tua faculdade, dos teus professores, e de repente você vai começar a falar mal do teu professor
e você nem sabe por quê. De repente é porque você tem uma implicância, que ele tem um furo no queixo, entendeu? Ou um bigode, sei lá. Ou ele torce para um time diferente, ou voltou num político que você não gosta. Aí você pega isso, você está tão habituado, você já criou o hábito ali de estar num ambiente sensualizado e também tão acostumado a falar mal dos outros, né? E de tudo, né? E quem fala mal de tudo e dos outros vai se colocar numa posição superior, óbvio, né? E aí, nesse ambiente, né? Voltando à carta, onde você está acostumado a falar mal do macro, você está ali num ambiente sensualizado, então o diabo, ele fala para o vermelhinho que você precisa convencer o sujeito que ele precisa de tempo para ele, né? E que ele é dono do tempo dele. E ele fala que isso aí sei lá, é a coroação final, sabe? É tudo isso que você precisa para levar o cara para o inferno mesmo. É que ele acha que o tempo é dele, né? E que o tempo é para ele. É aquele cara que acorda de manhã e programa uma agenda e já vai colocando ali alguns momentos de oásis durante o dia, né? Por exemplo, eu vou sair do hospital às 11 horas para malhar, né? Eu vou sair do trabalho às 17h40 para dar tempo de eu assistir não sei o que, né? Ele começa a criar esses oásis, né? Centrados no desejo, centrados no prazer, centrados ali só nele mesmo, né? E ele começa a achar que ele tem direito àquilo, afinal tudo é tão ruim, né? E ele fica ali guiando o dia dele para isso, né? E aí o que ele deve fazer, que evidentemente é o trabalho e as relações com os outros, principalmente familiares, fica em segundo plano. Em primeiro plano fica a promessa do tempo que ele vai ter para ele. Às vezes esse tempo é um sofá, né? Às vezes o sujeito ele tá ali encantado com um sofá, né? Ou esse tempo é um programa de televisão, ou esse tempo é chegar em casa e comer alguma coisa, né? Quantas pessoas não saem de um lugar e vêm o trajeto inteiro de volta pensando que vão chegar em casa e comer um negócio, né? E aí ficam até salivando no carro, né? Isso é uma coisa meio gutural, né? Um porco deve que porco não planeja, né? Mas se um porco planejasse, ele ia planejar isso, né? Exatamente isso. E aí quando você constrói a sua agenda de tempo achando que você precisa de tempo para você, né? Inevitavelmente pequenos imprevistos serão um grande transtorno. E é justamente na hora que você está diante desses pequenos imprevistos que você é testado de verdade, né? E aí você começa a perceber que toda aquela empatia que você tem, que você medita no sofá da casa, no ar-condicionado, vendo um vídeo do Médicos Sem Fronteiras, né? Tocando Everybody Hurts do R.E.M. ali, e você vê aquela criancinha magrinha e um esteto no peito dela, e você se imagina um dia fazendo um bem enorme à humanidade, né? E você ali, e a humanidade reconhecendo com um tapete vermelho, de repente você aparecendo num vídeo de retorno ao Brasil após uma ação humanitária, você, no dia seguinte, porque as coisas saíram um pouco do controle, né, e que você tem que ficar ali uns 10 ou 20 minutos a mais num lugar, você fica extremamente irritado, né? E aí vem a ira, né? Vem ali aquela ira que te incomoda e te faz não absorver o que você tem que fazer e nem cumprir o seu dever. Isso acontece, né? Isso que eu estou retratando aqui agora, tá? Tem uma questão muito prática disso, tá? Muito prática, que é o problema que acontece na troca de plantão de hospital, né? É um horário crítico de hospital. Eu já trabalhei em emergência, já fui chefe de plantão de emergência, já fui da coordenação de emergência há muito tempo, né? Há mais de quase 20 anos. 20 não, 17, 16 anos. E era um problema crítico, ao ponto de alguns médicos fazerem escalas diferentes, né? Alguns entravam às 7 e saíam às 19, outros entravam às 9 e saíam às 21. Por quê? Porque nesse horário ali começa aquela obsessão por ir embora e que eu preciso do tempo, que tem coisa marcada, e aquele paciente que chega às 18h40, ele é mal visto. Porque a troca de plantão é às 19, o pessoal tem que se arrumar para ir embora, né? Esse é um problema, né? Esse é um problema sério. Ian, vou responder isso daqui a pouquinho, peraí. Então, isso isso, né? Você não está com o seu tempo, né? Você não está com a sua agenda, né, aberta a pequenos imprevistos, né? Isso é uma desordem, né? Então, o que o C.S. Lewis fala nesse livro sobre você precisar de tempo para você nessa perspectiva, né, de ter uma vida extremamente sensual,
dentro da maledicência, falando mal de tudo e de todos, né? Com reclamações macro e micro, né? E você coloca ali o tempo como algo de posse sua, isso vira um problema, né? O Ian perguntou: Bruno, qual seria o limite então do planejamento para criar a virtude da ordem e a desordem? Exatamente, é ordem e desordem, né? Olha, a virtude da ordem, né? Ela envolve justamente ordenar o que é mais importante e o que é menos importante, né? Esse negócio de você falar que tudo tem assim, tudo tem uma importância relativa que depende da pessoa, isso é mentira, né? A gente faz escolhas o tempo todo e a gente escolhe o que é mais importante o tempo todo. Quando você abre o seu armário, por exemplo, escolhe uma camisa, né, ao invés da outra, você está dando ali uma ordem de importância para uma e para outra naquele momento. E um ponto central da virtude da ordem no trabalho, por exemplo, é que você tem que estar preparado para o trabalho, né? Como? Fisicamente, principalmente. Tecnicamente é óbvio, né? Você tem que estar sabendo o que você faz, né? Você tem que estar apto, né? Você tem que ser um perito naquilo para você exercer medicina de forma adequada. Só que não adianta nada você ser perito em medicina e estar cansado, né? Estar extremamente cansado, ter virado à noite, não ter comido, tá de ressaca, né? Então, o melhor médico do mundo de ressaca e cansado, ele vira o pior médico do mundo, né? Para aquele paciente ali que ele atendeu nessa circunstância, ele foi o pior médico. Isso é óbvio, né? Então, quando você coloca, né, quando você se organiza para o seu trabalho, né, e aí a ordem entra aí, você tem que estar organizado também para pequenos imprevistos. É claro que isso não acontece sempre, né? Você está no seu consultório, você está num plantão, pode ser que você atrase 15, 20 minutos, né? Isso aí acontece. Mas assim, você achar que vai atrasar 1 hora, 2 horas, não é o habitual, né? O normal é que a sua agenda ela seja cumprida, né? Isso é o normal. Você vai marcar seus pacientes, não vai ter nenhuma grande intercorrência, nenhum grande imprevisto. Se você não amontoar ali a sua agenda de questões encavaladas, o normal é que as coisas deem certo. Só que se você vive nesse ambiente, né, extremamente sensualizado, nesse ambiente extremamente objetificado, né, materialista, e falando mal de tudo, né, de todos, né, você, inevitavelmente, você vai começar a querer usar o seu tempo só para você, né? E você vai perder tempo até para os teus filhos, cara. Esse é um ponto também importante, né? Quantas pessoas não falam, né? Quantos pais não falam que dariam a vida por um filho, né? Mas não dão 5 minutos pro filho, né? Eu daria a vida pro meu filho, né? Pelo meu filho. Se meu filho, sei lá, se alguém entrasse aqui agora e quisesse matar, me desse um tiro, eu botaria meu peito na frente da bala. Beleza. Né? Mas você não dá 5 minutos pro teu filho, né? 10 minutos pra tua esposa, né? Então será que você daria a tua vida mesmo pro teu filho? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer, né? Porque senão você fica se preparando para enfrentar um leão no corredor da sala e esse leão nunca aparece, né? E você acha que você está cumprindo o seu papel simplesmente por estar fazendo ali o básico, que é trabalhar, enfim, e sustentar a tua família. Então isso que o C.S. Lewis fala no livro, né? Esse livro é muito bom. Carta de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis, essa carta que é 21 a 22 fala disso, né? Que quando você fica muito... que o diabão lá, ele convence, ele explica para o Vermelindo, que é o diabo sob supervisão dele, o demônio lá sob supervisão dele, que ele tem que botar na cabeça do cliente que o tempo é um bem que ele merece, né? É um bem precioso e que esse tempo tem que ser voltado para os desejos dele, né? Isso é um problema, cara, porque as coisas não saem do jeito que a gente planeja, né? Então esse é o problema de você ficar querendo organizar o tempo para você, né? O seu tempo ele tem que ser primeiro para a família e depois para o trabalho. Tá? Isso aí é o segredo da paz, né? Eu nem vou colocar Deus aí no meio, porque Deus é o primeiro de todos, porque senão vocês vão ficar falando aí que eu sei lá o que vocês vão ficar falando, mas é evidente, eu já falei isso algumas vezes, né? Assim, no final das contas, tudo isso aponta para o mistério que é justamente a nossa própria vida. Isso aí é a contemplação de Deus. Beleza, galera? Mais alguma pergunta, comentário? Nada? Então fechou. Até o próximo. Esse é o de número 100. Esqueci de novo, cara. Deixa eu ver que a Ana botou no começo aqui. 146, eu acho. Peraí. 144, não. 146. Valeu, galera. Um abraço.